Olá, meus queridos, como estão vocês? O nosso tema de hoje é Vivendo sem Ansiedade. Esta é uma questão que é muito tratada nos próprios vídeos aqui do canal do YouTube relacionados ao autoconhecimento, à qualidade de vida, mas eu acredito que nunca é demais nós falarmos sobre este assunto. Especialmente porque quando nós tratamos deste assunto, nós acabamos complicando muito as questões, embaralhando a nossa clareza de pensamento e, por conseguinte, não chegando ao resultado que nós almejamos. Um dos grandes segredos para nós atingirmos um estado de não ansiedade, que é a única forma de você conseguir realizar aquilo que nós conhecemos como qualidade de vida, é você aprender a ser simples. Como? Simples nos seus pensamentos e raciocínios, começando daí. O que nós nunca podemos esquecer é que não dá para você pisar no segundo degrau da escada se você ainda não pisou no primeiro degrau. E com toda certeza você só vai chegar com segurança no topo da escada se você pisar sequencialmente com segurança em cada um destes degraus. A maior parte do público que me assiste é um público que vem de outras escolas de conhecimento, são praticantes de yoga, praticantes de tantra, escolas do quarto caminho de Gurdjieff, pessoas que já estudaram teosofia, gnose, eubiose, Rosa Cruz, enfim, cristianismo místico. Então não importa a sua escola de pensamento, se você já estudou ufologia, se você já estudou sei lá o que. A questão toda é que eu conheço e conheci muitas pessoas que são versadas em todos esses conhecimentos místicos, transcendentais, que já leram muitos livros a respeito dessas questões ligadas ao ocultismo, porém continuam sendo pessoas muito ansiosas. Então, por que isso acontece? Porque, via de regra, nós esquecemos do básico da vida. O básico da vida é o seguinte: o ontem não existe. O ontem já passou. É óbvio que uma mente mais teimosa e matemática pode dizer assim: não, mas ontem eu fiz a compra de meu sanduíche no McDonald's, meu Big Mac, paguei no cartão de crédito, eu vou ter que pagar minha fatura daqui a algum tempo. Sim, isso é verdade. Então é verdade que esta aparente escolhas do passado determinam as situações e circunstâncias que você vai ter que enfrentar no futuro. Isso é óbvio. Mas este futuro ainda não chegou. E a maneira como você vai enfrentar estas coisas no futuro vai depender de como você estará no futuro, quando este seu futuro for o presente. Ok? Então é isso que é a base. Então nós entendemos que o passado, o dia de ontem, é uma memória. E o amanhã é um mistério. Então a única coisa real que você tem é o seu momento presente. Este momento, o aqui e o agora, é a única realidade do qual você poderá dar conta, e você terá que dar conta se você quiser viver uma vida sem ansiedade, né? Via de regra, a ansiedade é uma doença psíquica que se manifesta em diversos níveis, dos mais brandos, nas quais você não consegue reter o pensamento ou manter o pensamento na leitura de um livro ou mesmo de uma página. Existem aquelas pessoas que começam a ler uma coisa, uma página de um livro, terminam a última linha, mas nem sabem o que elas leram no começo. Então, esse déficit de atenção é também um distúrbio de ansiedade, não é mesmo? Existem pessoas que têm um motor interior, uma dinâmica interna do seu subconsciente muito rápida,
que não consegue acompanhar a dinâmica do dia a dia. Esta descompensação se manifesta através de ansiedade e o indivíduo começa a roer as unhas, mexer no cabelo, tirar sobrancelhas, tricotilomia, comer muito. Então este também é um distúrbio de ansiedade, né? Os distúrbios de ansiedade mais intensos podem provocar, com o decorrer do tempo, estados de depressão. Esta depressão, somatizada em níveis mais internos da psique, podem gerar distúrbios do pânico. E tudo acontece a partir da fuga do estado presente, não é mesmo? Então a primeira coisa que você precisa entender é que para poder viver, você precisa experienciar um dia de cada vez. Cada dia é um. E o que você tem para hoje é, muitas vezes, um conjunto de coisas pequenas que você precisa tratar com carinho e amor. Muitas vezes, aquilo que você está fazendo no seu ambiente de trabalho, ou a relação que você está tendo com esta ou com aquela pessoa, é tão desagradável que você cria uma fuga, um mundo paralelo, onde você começa a viver neste mundo paralelo, ou seja, o seu corpo está aqui presente, mas você está lá longe, em um mundo fictício, como se fosse um anestésico psicológico para você dar conta do tempo presente no qual você vai ter que estar em contato com pessoas que não são de seu inteiro agrado. Então, todas estas descompensações psicológicas, elas vão agravando com o decorrer do tempo, se você não aprender a parar. Também, o tempo todo, nós temos à nossa disposição distrações que também são anestésicos, para que você não entre num estado de vida presente mesmo. Estes anestésicos podem ser vindos daquela rádio que você entra e liga no carro e que eles não param de falar um minuto. Você percebeu que eles não param de falar um segundo? Não tem pausa. Não tem pausa para que você não entre no seu pensamento e raciocínio. Isso já é intencional, não é? Então você vai criando distrações nos quais você vai vivendo a vida de uma forma absolutamente superficial. Isso acontece também com o celular, os gadgets que nós temos, porque você tem nas redes sociais inúmeras formas de distração, ou seja, muitas vezes o seu corpo está aqui, os seus ouvidos estão ouvindo uma conversa que você teria que estar estabelecendo com uma ou outra pessoa naquele presente momento, mas, no entanto, o seu barulho interior é tão grande, tem uma energia tão descompensada dentro de você, que você precisa, além destes estímulos, ou de uma música que está tocando no fundo, você precisa ter que distrair-se em seu gadget, em seus reels dali da sua rede social, em seu TikTok, ou seja, em seu WhatsApp, não sei lá o que. Mas porque esta explosão de energia interior, ela precisa ser gasta nas distrações, não é mesmo? É como que nem uma criança que a todo tempo, por exemplo, uma criança que está em fase de desenvolvimento, ela sempre precisa de muitas atividades para poder exteriorizar aquela energia que não sabe ser direcionada, não tem uma direção específica. Isto é compreensível quando o ser tem 10, 12 anos de idade, mas não dá para você compreender isso em um adulto que já deveria ter se educado para poder ser chamado de adulto. Infelizmente, isto não acontece e as pessoas ainda vão vivendo este estado de ansiedade contínua que vai consumindo a vida. A vida, o tempo vai passando e o indivíduo é consumido pela energia da ansiedade e não consegue fazer nada em sua vida, não é mesmo? Então, nós precisamos entender toda essa mecânica. Como o meu público é um público já esotérico, o meu canal, com o decorrer do tempo, ele se configurou para um canal cuja audiência não é uma audiência básica, não é uma audiência leiga, é aquilo que faz parte de um contingente de pessoas que já têm alguma informação. Então são aquelas pessoas que já estudaram uma série de coisas e não adiantou nada para resolver a sua ansiedade. Muitas vezes até piorou, porque muitos dos conhecimentos transcendentais
que veem as pessoas neste processo self-service de espiritualização, eles geram mais ansiedade ainda, porque são mais informações. A coisa pior ainda, quando você começa a colocar elementos de quarta dimensão, de quinta dimensão, de mundos paralelos, de coisas, frequências de transições de quarta para quinta, para sexta, para 13ª dimensão, e faz com que você crie uma esquizofrenia justificada. Você cria justificativas místicas para resolver o planeta, a crise planetária, mas o preço disso é você ter saído do seu presente também. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ser simples, absolutamente simples. Quanto menos você ficar cutucando em parafernálias tridimensionais, quadridimensionais, pentadimensionais, é melhor ainda. E entenda os mecanismos e a linguagem da sua criança interior, que só quer comer, beber, dormir e ser aceita e amada. Não tem mais nada do que isso, né? Quando você tem principalmente dificuldade nos campos da aceitação e do trabalho com amor próprio, que isso aqui é uma outra questão, a mente começa a criar devaneios dentro do seu campo, da sua experiência. Se você for uma pessoa que não conhece nada de nada, você vai ligar a televisão, o computador, o WhatsApp e ver os Reels ao mesmo tempo, ainda roer as unhas, ficar comendo um monte de coisa e num site de compras comprando elementos para poder dar satisfação a algo que jamais vai ser satisfeito, que é este impulso egóico de não saber onde colocar a energia. Se você for uma pessoa de natureza mística, você vai comprar um monte de livros místicos, não vai lê-los, e se você for um pouquinho mais esquizoide ainda, você vai começar a ter contato com outras dimensões. Não basta a sua que você não está dando conta. Então, tudo isso significa uma extensão de uma ansiedade pelo fato de você não conseguir aquietar a sua mente. Então, eu vou dar algumas dicas para que você primeiro comece a este processo de aquietação. Bem, você precisa se desconectar dos estímulos. Quanto maior o número de estímulos ao qual você se submete, maior vai ser a quantidade de coisas que você vai precisar arrumar. É que nem aquelas pessoas que são acumuladores contumazes, compradores frenéticos, que elas nem conseguiram arrumar aquilo que está no seu campo visual e ainda ficam comprando mais coisas ainda. Isso gera um ciclo em cadeia até que um momento a máquina psicofísica fale, entra em falência e você aí então vai ter que parar tudo. Você entrou em burnout, como hoje em dia as grandes empresas reconhecem que seus funcionários podem ter uma queima da sua estrutura psicofísica. Então, a minha questão procure ser simples, procure conversar com a sua criança interna, perguntar para ela o que você quer comer, o que você gostaria de fazer. E este diálogo, obviamente, que na primeira vez que você tenta, talvez você não seja bem sucedido, mas com o decorrer do tempo, você vai perceber que começa a existir uma comunicação silenciosa entre você e a sua criança interna e vai ver que as coisas que a sua criança interna são absolutamente simples. Não precisa de muita coisa, né? Então, com este processo de simplificar a vida, de você começar a organizar-se do lado de fora, no seu corpo físico, do lado de fora no seu corpo físico e também nas coisas que você vê, de você tomar contato com o seu sentimento e pensamento, de você desligar rádio, TV, seja lá o que for, e parar para prestar atenção na sua respiração, você vai perceber a enrascada no qual você tem se colocado ao longo da vida, que é ter se atribuído tarefas e funções demais além de sua conta. Porque quem está no primeiro degrau, o objetivo não é o 10º, é o 2º. E quem não começou a subir a escada ainda, o seu objetivo é pisar no primeiro. E o primeiro degrau sempre é aprender a estar no agora. Ou seja, se você é uma pessoa muito versada em todas as escrituras, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, do I Ching, os livros de Irena Blavatsky, você leu todos os livros do Paulo Coelho, se você leu sei lá o quê, se você leu Alcorão, se você lê tudo, mas você não encontrou a paz interna, você é aquela pessoa que está esticando a perna para tentar alcançar o 10º degrau, mas você não está nem no primeiro ainda.
E o primeiro degrau da vida é você aprender a viver o momento presente. Isso implica em você estar conectado com o corpo. É por esta razão que todo o meu trabalho de Tantra, e vai ter a formação de Tantra em janeiro, agora, quem tiver interesse, se inscreva nos links que acompanham este vídeo, é absolutamente realista, de você conectar com a sua realidade primária e começar a viver a partir do zero. Para isso você precisa desmontar o circo que você fez, porque muitas vezes este circo está sendo montado e você não está se dando conta que ele está mal feito e a lona vai cair em cima da sua cabeça e você vai morrer sufocado ali dentro daquela sua construção mal feita. Logo, é muito importante que nós atentemos para o fato de que nós precisamos aprender a reconstruir a nossa estrutura de pensamento, né? E essa reconstrução da nossa estrutura de pensamento vem de você reaprender a colocar um alinhamento nos seus hábitos, na sua mente, nas suas emoções e perceber que, via de regra, nós estamos sempre em busca de satisfação dos nossos 5 sentidos e na busca do amor e aprovação das outras pessoas. Uma vez tendo ficado claro isso, você vai entrando em contato com estes elementos dentro de você através do silenciamento, não através de discussões em grupo nas redes sociais. Isso é péssimo. Isto é outra falácia que vai levar você a lugar algum, a campo algum. Então, quando você percebe tudo isso, você percebe que a única coisa que você precisa fazer é silenciar. E agora, para que isso aconteça, você precisa de solitude. A solitude implica em você estar em contato com você mesmo, para você conseguir se ouvir. Para que isso aconteça, as festinhas, as trocas sociais, esses grupos de amigos são absolutamente venenosos, porque eles, via de regra, estão tão mal posicionados psicologicamente quanto você, né? Então, o que você precisa é este silenciamento no qual você vai se aproximar do Ser Supremo, do Paramatma, do Divino, daquilo que você chama e conceitua como Deus, né? Então, este é o degrau 1. Enquanto você não pisar no degrau 1, como é que você vai querer pisar no degrau 2? Como é que você vai querer ensinar alguém? Como é que você vai querer falar sobre que horas que a nave extraterrestre vai chegar aqui para me tirar desse mundo? O problema não é o mundo, o problema é você. Via de regra, você não está aguentando nem você mesmo. E você fica culpando o mundo pela sua incapacidade de administrar a sua própria presença no dia a dia. Então, o meu conselho para você que está nessa situação é que pare tudo, absolutamente tudo, tudo mesmo. Sente no seu sofá ou deite na sua cama, comece a prestar atenção na sua respiração, nas batidas do seu coração. Pegue um livrinho simples, qualquer livrinho desses pequenininhos que criança lê, tente ler uma página inteira e entender a história, porque nós precisamos nos reeducar, nós precisamos, através do contato com a nossa criança interior, reeducar as bases da nossa constituição de consciência, porque do contrário, nós vamos adquirindo informações, nos saturando de um monte de elementos que se transformam em lixo. A comida mais preciosa do mundo, se não for comida no hoje, amanhã ela será um lixo. E, via de regra, as pessoas ficam pegando um monte de informações, muitas vezes mal qualificadas, e acumulando entulho na sua mente. Vou ficar muito feliz um dia em que as minhas redes sociais forem silenciosas, que as pessoas não têm nada para falar, porque nós já estamos saturados de conceitos e de falações, e o que mais nós precisamos é o silenciamento interior. Mas, sobretudo, sempre lembre-se de que o contato com o seu corpo, que é um princípio tântrico básico, essencial, que é o fundamento da nossa formação em Tantra, é aquele que vai te dar a conexão com o momento presente. Ele é o sinalizador e o seu maior aliado neste processo que nós chamamos de meditação. Depois que você conseguiu este primeiro passo na sua vida, aí você pensa nos outros. Quais são os outros? Não te interessa. O que interessa e o que importa para você é que você consiga, de uma vez por todas, viver um dia de cada vez, viver um momento presente e entender emocionalmente que o ontem é uma memória e que o amanhã é um mistério.
e que a única coisa que você tem na sua vida de real é o agora. Depois que você compreender isso, você pensa no resto. Ok? Fiquem bem.